Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A administração pública tem a obrigação de pagar o contratado, de remunerá-lo. E o contratado, o fornecedor, ele tem a obrigação de entregar a contraprestação, entregar um bem, um serviço, fazer uma reforma, construir uma obra. Então existe uma equação entre a administração pública e o contratado. O valor do contrato ele pode ser atualizado por razões previsíveis ou imprevisíveis. Eu consigo prever que os bens e serviços sofrem o efeito da inflação. Eu consigo prever que o empregado da empresa prestadora de serviço de limpeza, no próximo ano, vai ter um nível de salário maior em decorrência do acordo ou convenção coletiva. Mas eu não consigo prever que no próximo ano vai ter pandemia, ou que o governo vai aumentar a alíquota ou a base de cálculo do imposto X. Isso eu não consigo prever. É importante entender a diferença entre reajuste em sentido amplo e revisão. Reajuste em sentido amplo, eu atualizo o valor do contrato de forma previsível. Eu consigo estabelecer um critério no contrato. Ajuste do serviço de link de internet por meio do índice de telecomunicação estabelecido pela Anatel. É um critério de reajuste. Eu consigo elevar o salário dos empregados da empresa de serviço de limpeza por meio do acordo ou convenção, ou seja, um critério. Como eu já previ, eu não estou alterando o contrato e eu formalizo essa atualização do valor do contrato por meio de apostila. E a apostila não é alteração contratual. Já a revisão eu não consigo prever. É imprevisível, é extraordinário. É um evento que foge à nossa capacidade de previdência, de prever. Não há como definir no contrato. Então, como eu não consigo estabelecer um padrão, um critério, então quando eu mudo o valor, quando eu atualizo o valor do contrato, eu estou falando de uma alteração contratual. E eu formalizo essa atualização do contrato, do valor especificamente, por meio de aditamento. E de acordo com a nova lei de licitação, a administração pode conhecer o direito de revisão, apesar do contrato já ter sido extinto. Reajuste. Atualiza o valor do contrato de forma previsível. O reajuste em sentido amplo pode ser reajuste em sentido estrito, que nada mais é do que uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em que vou corrigir os efeitos da inflação aplicando o índice de correção monetária. Repactuação é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizado em serviços contínuos com dedicação exclusiva ou predominantemente de mão de obra, que ocorre por meio de acordo, convenção ou dissídio coletivo. E aqui é importante observar duas regras. O acordo ou convenção coletiva, na repactuação, eu não aplico as matérias que não são de ordem trabalhista. Não tenho como aplicar aqui na repactuação. E eu também não aplico na repactuação uma regra que se aplica somente à administração pública. Não. Tem que se aplicar tanto ao setor privado quanto ao setor público, administração. A equação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, a atualização do valor do contrato, pode ocorrer por reajuste, repactuação e revisão. Reajuste em sentido amplo tem como espécie reajuste em sentido estrito e repactuação. Reajuste. O reajustamento em sentido estrito é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro consistente na aplicação de índice de correção monetária previsto no contrato. E admite-se aplicar índice específico ou setoriais. E eu tenho que prever obrigatoriamente esse índice no contrato. Independente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado. Eu posso aplicar um ou mais índice específico.
Então, reajuste. Reajuste é a correção da inflação e vou aplicar um índice de correção monetária. Simples assim. Caso prático de reajuste. Contrato 09 de 2020. Contrato celebrado entre a Polícia Militar e Nova Telecom, que tem como objeto link de internet. Objeto link de internet. Tem a cláusula de reajuste. O reajuste se dará mediante o Índice de Serviço de Telecomunicações, normatizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Repactuação é uma forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, utilizado para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Deve estar prevista no edital. Os custos decorrentes do mercado, eu vinculo à data da proposta. Os custos decorrentes de mão de obra, eu vinculo à data do acordo, convenção ou dissídio coletivo. Repactuação. Ela se dá mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais. O contratado apresenta ou uma planilha de custo e informação de preço, ou o acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. E qual o período mínimo para ele apresentar a repactuação? O período mínimo é de 1 ano. Quando você for analisar um acordo ou convenção coletiva, você tem que entender que a administração pública não se vincula à matéria não trabalhista. A administração pública não se vincula à matéria de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado. A administração pública não se vincula a direitos não previstos em lei. A administração pública não se vincula a uma obrigação que se aplica somente a ela. A repactuação pode ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias. Eu posso ter uma repactuação para mão de obra, eu posso ter uma repactuação para insumo, eu posso ter uma repactuação por categoria profissional. Ou seja, vou ter atualizações em 3 datas diferentes. É o máximo que eu posso ter de divisão. Resumindo, a repactuação é solicitada pelo contratado. Ele deve apresentar uma planilha de custo, ou acordo, ou convenção, ou sentença normativa. A repactuação pode ser dividida, pode ser decorrente da mão de obra, de insumo ou categoria profissional. A administração não se vincula à matéria não trabalhista ou matéria que não está prevista em lei. E é vedado regra, em acordo ou convenção coletiva, que se aplica somente à administração pública. Exemplo prático de repactuação. A empresa Fênix, que presta serviço de limpeza, apresentou a planilha de custo e formação de preço. Indicou aqui a convenção coletiva. A partir da convenção coletiva de trabalho, apresentada e indicada pela empresa, a gente verifica se os valores estão corretos. A empresa apresenta aqui a planilha de custo e formação de preço, indicou aqui a convenção coletiva de trabalho, categoria profissional, salário da categoria. A servidora Tatiana, advogada, excelente profissional, deixo aqui meus elogios, desenroladérrima, muito competente. Ela confronta com a convenção coletiva de trabalho e ela sai conferindo cada um dos valores. No finalzinho aqui ela produz essa nota técnica. Trata-se de análise técnica de pedido de repactuação formulado pela empresa Fênix, referente ao contrato número 8, serviço de limpeza e conservação, tendo em vista a elevação dos custos decorrentes da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional do ano de 2023. O critério de reajustamento dos preços, tanto nas licitações quanto nos contratos,
é de 1 ano. E na revisão? Na revisão, como é um fato imprevisível, não existe um critério para eu impedir a revisão. A revisão pode ser pedida a qualquer tempo, porque se trata de um fato imprevisível. Agora, a repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra, e o reajuste, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o interregno mínimo é de 1 ano. A apostila não caracteriza alteração do contrato. Aditivo caracteriza alteração do contrato. São dois opostos. Artigo 136. Registros que não caracterizam alteração do contrato pode ser realizado por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como na seguinte hipótese: variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação. Aditivo já é uma condição para executar o contrato. É só ler aqui o dispositivo. Ó. A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato. E se eu não fizer o aditivo, tem as exceções, eu devo formalizar posteriormente no prazo de 1 mês. Revisão. A lei não trouxe o conceito legal de revisão. Na nova legislação você não vai encontrar o conceito de revisão. Mas a gente pode conceituar revisão como alteração do contrato com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro decorrente de eventos imprevisíveis e extraordinários ou decorrente da alteração unilateral da administração pública das cláusulas de execução do contrato. Exemplo prático de revisão: a empresa CS Brasil solicita o reequilíbrio contratual. Peguei esse exemplo aqui da CS Brasil só para ilustrar a aula. Aqui ela fundamenta aqui, ó, na pandemia do coronavírus, a revisão do contrato. Como se verifica, o custo do capital investido sofreu um acréscimo de 141,30 no período. Ela está justificando aqui, ó. Ela fundamentou aqui com base na Lei 866, é a lei que rege o contrato, é a antiga lei de contratação. A revisão dos preços de locação vigente é em 46,59%. Aí ela vai continuar no raciocínio. No mais, vale destacar que o reequilíbrio ora proposto leva em conta exclusivamente o aumento excepcional do custo do capital e do preço de aquisição do veículo, não levando em consideração o aumento extraordinário verificado em diversos outros insumos dos contratos. A exemplo, a manutenção, peça e acessório, sinistralidade, IPVA, itens que também tiveram um aumento muito superior à inflação, porém não são objeto deste pleito. Aí ele vai falando que o reequilíbrio não se confunde com reajuste. Reequilíbrio, leia-se revisão. No presente caso, a situação se tornou insustentável diante dos fatos extraordinários acima, não restando outra alternativa a esta empresa senão se socorrer do presente pedido de reequilíbrio contratual. E no finalzinho ele pede o deferimento do reequilíbrio.